Você acha que entende o que é despertar, mas ainda está preso à superfície do que seu coração realmente pode sentir. Você sente o vazio sufocando sua alma e finge que está tudo bem? O despertar final não é conforto, não é luz suave, é uma explosão que queima tudo que você acreditava ser, dilacera o ego e revela a verdade nua. Você nunca esteve separado do divino, apenas cegado por ilusões. Cada mentira que você contou a si mesmo será despedaçada. Cada medo será exposto como sombra inútil, e apenas aqueles que ousarem encarar a própria essência emergirão transformados. Rumi nos alerta. Não há retorno, não há meio termo. Ou você desperta agora, sentindo a pulsação do infinito dentro de você, ou continua adormecido, enquanto o mundo dança sem você. Este vídeo vai abrir essa ferida e colocar você frente a frente com a eternidade que sempre esteve escondida dentro do seu peito, pronta para incendiar tudo o que você pensava conhecer sobre si mesmo e sobre a vida. A verdade que Rumi sussurra entre linhas antigas não é para todos, não é para a mente comum que busca respostas fáceis. Ela é uma chama que consome tudo que não é real dentro de você, tudo que é falso, ilusório, tudo que te prende à escuridão do ego. O despertar final não é um conceito bonito, não é uma frase poética para você se sentir bem. Ele é brutal, ele é visceral, ele é a morte do velho você. O que você conhece como eu precisa se dissolver totalmente, até que só reste o silêncio absoluto da sua própria essência. E nesse silêncio você verá o mundo com os olhos da verdade. E se você acha que isso é uma metáfora, se prepare, porque essa experiência pode rasgar cada camada da sua ilusão. Agora escreva nos comentários: eu estou pronto para o despertar que transforma a minha alma. E depois clique para se tornar membro deste canal, porque aqui você entra no espaço onde somente os escolhidos entendem. O despertar final começa quando você para de correr daquilo que você teme sentir dentro de si. Rumi nos mostra que a dor, a solidão, o vazio que você sente não são inimigos. Eles são portais, janelas para o infinito que habita em você. Cada lágrima que você tentou esconder, cada pedaço de você que negou, é exatamente o que precisa ser iluminado. Imagine uma escuridão tão profunda que você sente cada canto do seu ser gritando por luz. Esse grito não é sofrimento inútil, ele é a matéria-prima do seu despertar. Quando você finalmente abraça essa escuridão, sem luta, sem resistência, sem desculpas, você se conecta ao que é eterno. Rumi chama isso de amor divino absoluto. Não é sobre sentir amor por alguém ou por algo, é sobre se tornar puro amor em si mesmo. A mente comum se apega ao passado, se perde em conceitos e histórias que nunca existiram de verdade. O despertar final exige que você mate a ilusão do tempo, que perceba que passado e futuro são apenas sombras projetadas pelo ego. Rumi nos ensina que estar presente é estar no portal do infinito. Cada respiração, cada pensamento, cada sensação é uma chance de entrar no momento eterno, onde o eu se dissolve e só o ser permanece. Você já sentiu aquela sensação estranha de que o tempo desapareceu e que tudo é um? Essa é a porta do despertar, mas a maioria passa pela vida sem nunca perceber. Você não pode apenas ler sobre isso e esperar que aconteça. É preciso entrega total, completa e absoluta. E então vem o teste final, a rendição. Você precisa se render ao invisível, ao incompreensível, àquilo que não pode ser controlado. Rumi diz que o coração desperto dança com o universo, mas essa dança só acontece quando você deixa o controle. Você quer segurança, você quer certeza, você quer explicações. O despertar final destrói tudo isso. É doloroso? Sim. É assustador? Sem dúvida. Mas é também a única porta para experimentar a verdade da sua própria alma. Cada momento em que você sente raiva, medo ou tristeza é uma oportunidade de praticar essa rendição. Pergunte a si mesmo: estou disposto a me perder para me encontrar? Essa é a questão que separa os escolhidos de todos os outros. Você sente que seu ego tenta te enganar agora mesmo, tentando te convencer de que você não precisa disso, que está seguro no conhecido.
Rumi diz que o ego é o maior obstáculo, mas também o maior mensageiro. Ele aponta diretamente para onde você precisa olhar. Dentro de você, no seu vazio, na sua ferida aberta que você insiste em cobrir. Cada momento de desconforto é uma lâmina que corta a ilusão. Cada sensação de medo é um aviso de que você está à beira da transformação. A alma desperta não é gentil, não é romântica. Ela é intensa, ela é urgente, ela exige tudo. E quando você finalmente se entrega, algo milagroso acontece. Você sente que não existe mais separação entre você e tudo que é. Você não é apenas parte do universo. Você é o próprio universo sentindo-se, respirando-se, vivendo-se. Mas atenção, poucos são capazes de sustentar essa experiência. Rumi alerta que somente os escolhidos verão este despertar. Muitos tentarão imitá-lo, falarão sobre ele, escreverão sobre ele, mas nunca o viverão. O que diferencia você é a disposição de atravessar a dor, de abraçar o desconhecido, de olhar para dentro e aceitar tudo o que encontrar lá, sem julgamento. Cada segundo de resistência é um segundo perdido. Cada fragmento de ilusão que você ainda segura, mesmo que seja sutil, bloqueia o caminho. E a cada instante, o universo coloca diante de você situações que testam sua rendição. Você percebe? Cada desafio, cada perda, cada dúvida profunda é um convite, não um castigo. No núcleo do sufismo, Rumi nos entrega a verdade que ninguém mais ousa falar. O despertar final é a fusão completa com o divino, é o desaparecimento do eu humano, é tornar-se completamente transparente à luz que sempre esteve dentro de você. Não há fórmulas mágicas, não há atalhos. O caminho exige coragem de rasgar seu próprio coração, de encarar a solidão mais profunda e emergir como alguém que não apenas entende a vida, mas que é vida. A transformação é brutal, porque nada permanece do velho eu. Cada crença, cada apego, cada narrativa que você construiu é consumida. Você sente medo agora? Ótimo. Significa que está no caminho certo. Cada momento que você se lembra de si mesmo, cada vez que percebe que está sendo guiado por algo maior, é um portal se abrindo. Rumi nos ensina que o silêncio é a linguagem do despertar. Pare de falar, pare de buscar fora, pare de pedir confirmação. Observe, sinta, perceba. A verdade não chega em palavras. Ela explode em experiência, em consciência, em despertar interior. Você sentiu isso agora? Esse vazio, essa urgência, essa tensão que te força a olhar para dentro? Isso é a preparação. Isso é o fogo que purifica, que transforma, que revela que você não é apenas corpo, mente ou história. Você é consciência pura, eterna, infinita. Você está começando a perceber que cada obstáculo, cada dor, cada sombra, cada medo que você tentou ignorar é, na verdade, o próprio caminho do despertar final. Você não está sendo punido, você está sendo moldado. Rumi nos ensina que o amor é o fogo que tudo consome, que transforma tudo que toca. Não há escolha fora disso. Ou você se rende, ou continua dormindo. E a cada entrega, a cada rendição, a cada instante que você deixa de resistir, a experiência se torna mais intensa, mais real, mais visceral. A alma desperta não é uma promessa, é uma realidade que destrói e reconstrói simultaneamente. Você sente essa tensão crescendo dentro de você agora? Esse chamado silencioso que não pode ser ignorado? Ele diz: não fuja mais, enfrente-se, entregue-se, torne-se. E quando você finalmente se deixa atravessar por essa verdade, você entende o que Rumi sempre quis dizer. O despertar final não é um estado que você alcança, é um portal que você atravessa. E ao atravessá-lo, nada do que você conhecia sobre si mesmo ou sobre o mundo permanece intacto. Você percebe a profundidade disso? Que cada momento desperto é também uma escolha consciente de dissolver tudo que não é real? O que resta quando tudo que era falso se vai? Apenas a presença, apenas o agora, apenas você sendo o infinito experimentando a si mesmo. E é nesse instante que o segredo mais profundo do sufismo se revela. A separação nunca existiu.
A ilusão sempre foi um véu. E o despertar final é o rasgar desse véu. É ver, sentir e existir na totalidade do amor, da verdade e da essência. E mesmo quando você acha que entendeu, mesmo quando sente que tocou esse estado, Rumi nos lembra que é um portal contínuo, sem fim, onde cada momento é um chamado para mais entrega, mais presença, mais intensidade, mais ser. O despertar final não é apenas um despertar da consciência. Ele é a dissolução absoluta de tudo que você acreditou ser verdade sobre si mesmo. Rumi revela que cada traço de orgulho, cada apego, cada medo escondido dentro de você funciona como correntes invisíveis que prendem sua alma ao mundo ilusório. Imagine uma corda sendo cortada com uma lâmina tão afiada que você sente o corte na alma antes mesmo de vê-lo. É assim que o despertar final chega. Não suavemente, mas como um choque, arrancando tudo que não é real, mostrando que você nunca esteve separado do universo, que nunca esteve sozinho e que cada sensação de perda foi uma ilusão criada pelo ego. Você já percebeu como a vida insiste em lhe mostrar falhas, frustrações e derrotas, exatamente nos lugares onde você se apega mais? Isso não é coincidência. Rumi ensina que cada ferida que você sente é um espelho para a sua essência adormecida. O despertar final exige que você olhe para esse espelho sem piscar, sem tentar consertar, sem fugir. É a coragem de se ver totalmente, de aceitar que cada sombra que você carrega é a chave para atravessar o portal do infinito. Quando você faz isso, o medo deixa de ser um inimigo e se torna o catalisador mais poderoso que você pode experimentar. O sufismo nos revela que a alma desperta tem um ritmo próprio, invisível para quem está adormecido. Rumi fala sobre essa dança interna. Uma dança que não acontece no mundo físico, mas dentro de cada batida do seu coração, dentro de cada suspiro da sua consciência. Essa dança exige entrega, mas não entrega parcial. Ela exige que você se liberte de qualquer tentativa de controlar, planejar ou entender. Você deve sentir a vida pulsando em você, sem filtros, sem medo, sem resistência. Cada sensação se torna um portal. Cada pensamento, uma oportunidade de dissolução do ego. Cada emoção, um convite para transcender o conhecido e tocar a eternidade. E então vem a prova suprema, o silêncio absoluto. Rumi ensina que todo despertar real exige que você chegue a um ponto em que não resta nada para dizer, nada para buscar, nada para agarrar. Você se torna o espaço entre as coisas, o vazio que é pleno, o nada que é tudo. Esse vazio não é vazio de sentido, é cheio de presença, cheio de consciência, cheio de vida. Quando você entra nesse espaço, percebe que tudo que aconteceu em sua vida, cada dor, cada alegria, cada perda, foi apenas preparação para este instante de pura percepção. Você sente isso? Esse ponto onde o tempo não existe e onde você percebe que sempre esteve completo, mas nunca soube. O despertar final também é a dissolução do julgamento. Rumi ensina que enquanto você continua julgando o mundo, os outros ou a si mesmo, você ainda está preso na prisão do ego. A liberdade suprema vem quando você abandona todo julgamento, quando observa tudo e todos com a clareza de quem sabe que tudo é manifestação do divino. Nesse estado, até mesmo as maiores tragédias se tornam lições. Até mesmo a dor mais profunda se torna combustível para a expansão. Você percebe como isso muda completamente sua percepção da vida? O medo de errar desaparece, a necessidade de aprovação some, e você começa a viver de forma crua, direta, intensa, absolutamente presente. Rumi revela que o despertar final não é linear. Ele é fractal, expansivo, infinito. Cada instante desperto se torna mais profundo que o anterior, porque a alma nunca se cansa de experimentar a si mesma. E aqui está o segredo que poucos compreendem. Não é algo que você alcança uma vez e para. É uma série infinita de portais, cada um revelando camadas mais sutis de consciência, cada um mostrando verdades que você nunca poderia imaginar. Cada vez que você acredita que entendeu, surge uma nova profundidade, mais intensa, mais viva, mais transformadora. Você consegue sentir a urgência disso? Cada momento desperto
É uma chance de se aprofundar, de se perder e se encontrar novamente, de atravessar camadas que o ego nunca permitiria que você atravessasse. Rumi ensina que a única forma de se tornar realmente desperto é abraçando esse movimento constante, esse fluxo interminável de dissolução e renascimento. É visceral, é intenso, é doloroso e magnífico ao mesmo tempo. Você já sentiu uma sensação de plenitude tão profunda que parece rasgar seu peito de emoção? Isso é o despertar final começando a se manifestar em você. E você precisa estar disposto a seguir até o fundo, sem medo, sem reservas, sem desculpas. O despertar final não é uma conquista que se anuncia. Ele é uma ruptura, um cataclismo interno que explode todas as certezas que você construiu sobre si mesmo. Rumi ensina que a alma só desperta quando você para de buscar respostas fora de você e encara a realidade crua. Tudo o que você acreditou ser segurança é uma prisão. Cada hábito, cada rotina, cada pequeno conforto é uma camada que impede que a luz do despertar penetre completamente. Imagine sua vida inteira sendo desmontada peça por peça, não por violência externa, mas pelo despertar interno que não aceita metade da sua presença. Esse é o chamado que apenas os escolhidos sentem. Um chamado que queima, que quebra, que não permite retorno. O sufismo revela que o ego é a sombra mais traiçoeira. Ele se disfarça de proteção, de razão, de identidade, mas na verdade é o maior obstáculo para atravessar o portal final. Rumi diz que a consciência desperta não tem apego, não tem defesa, não tem história. Ela apenas observa, sente e se dissolve em algo maior. Você já sentiu aquela sensação de que nada do que você planejou, nada do que você segurou tem mais sentido? Esse é o ego sendo desnudado. E cada resistência é um convite para que você mergulhe mais fundo, sem voltas, sem hesitação. A entrega aqui não é opcional, é inevitável. O despertar final exige que você sinta a vida com intensidade total, sem filtros, sem justificativas, sem máscaras. Rumi fala que cada emoção reprimida, cada desejo escondido, cada pensamento não enfrentado é combustível para o sofrimento que mantém a alma adormecida. E aqui está a verdade brutal. Sentir dor não é sinal de fracasso. Sentir medo não é fraqueza. Sentir vazio não é erro. São sinais claros de que você está na borda do despertar. Cada momento de desconforto é uma lâmina cortando a ilusão do eu separado, abrindo caminho para que você perceba que sempre foi infinito, sempre foi presença, sempre foi luz. A chave que poucos compreendem é que o despertar final não é passivo. Ele exige ação, mas uma ação interna. Não é sobre mudar o mundo externo. É sobre deixar o mundo externo não ter mais poder sobre você. Rumi ensina que a rendição absoluta é uma força mais poderosa do que qualquer resistência. Cada vez que você aceita o que é, sem desejar alterar, cada vez que você observa o fluxo da vida sem se agarrar, você corta a última corrente que ainda te prende. A verdadeira liberdade não está na conquista ou no entendimento, mas no abandono completo do controle. Você sente como isso desafia tudo o que você aprendeu até hoje? E então, o despertar final revela uma verdade ainda mais profunda. Você não é quem pensa ser. Cada rótulo, cada história que você contou a si mesmo, cada identidade que abraçou, foi apenas uma projeção. Rumi ensina que quando você atravessa o portal final, percebe que não há limites, não há começo, não há fim, não há observador separado. Tudo o que você conheceu como eu é dissolvido, e resta apenas a experiência pura de ser. Essa experiência é tão intensa que a maioria recua, mas você, os escolhidos, sente o chamado e avança, sabendo que nada mais pode ser o mesmo. O sufismo revela que o despertar final também está profundamente ligado à percepção do amor absoluto. Mas não é o amor que você sente por alguém, não é afeição ou apego. É a consciência de que você e o universo não são dois, que tudo é uma dança de energia e presença, e que cada respiração sua pulsa com a eternidade. Rumi descreve essa experiência como uma fusão completa com o divino, onde cada célula, cada pensamento, cada emoção se torna a expressão direta do amor universal. E aqui está o paradoxo.
Quanto mais você se perde nesse amor, mais encontra a si mesmo. Quanto mais o ego desaparece, mais intenso e vívido se torna o que você realmente é. O despertar final não tem atalhos, não tem garantias e não espera por ninguém. Ele acontece quando você finalmente entende que todo medo, toda dor, toda resistência são convites, não punições. Rumi ensina que é no abandono total que você toca o absoluto, que cada instante desperto é um portal que se abre para dimensões que a mente nunca poderia conceber. Cada segundo que você se permite perceber sua própria essência é um avanço. Cada momento que você aceita a impermanência, cada sensação de vazio aceita plenamente, é uma passagem para algo maior. Você sente a intensidade disso? Que cada passo consciente é ao mesmo tempo destruição e criação, morte e renascimento? O despertar final que Rumi descreve não é algo que se conquista aos poucos. Ele é abrupto, radical e exige que você enxergue além do véu de qualquer crença, de qualquer conforto, de qualquer certeza que você já teve. Imagine sentir a própria existência como se fosse despida de tudo que conhece, cada camada de identidade sendo arrancada sem anestesia. O sufismo ensina que é nesse estado de vulnerabilidade total que a alma começa a se reconhecer. Você não está apenas vendo o mundo com outros olhos, você está sentindo o mundo com cada fibra do seu ser, percebendo que tudo que existe é uma extensão de você mesmo, e que cada gesto, cada som, cada respiração está intimamente conectado à sua própria essência desperta. Rumi nos leva a perceber que o tempo e o espaço que nos prendem são ilusões do ego. No despertar final, você experimenta a dissolução dessas fronteiras. Passado e futuro desaparecem, e só existe o instante puro, vibrante, pulsante, onde a consciência se torna tão intensa que chega a doer de forma doce. É nesse ponto que o silêncio não é ausência, mas plenitude. Cada pensamento que surge é apenas um reflexo do fluxo universal. Cada emoção é uma porta que se abre para níveis ainda mais profundos de percepção. E aqui está a verdade cruel e bela. Se você recuar agora, se agarrar à familiaridade do ego, perderá para sempre a chance de sentir o que poucos tiveram a coragem de experimentar. O sufismo revela que o corpo é apenas um veículo, um campo de prova para o que está dentro de você. Rumi nos ensina que o despertar final não ignora o corpo, ele o transforma. Cada dor física, cada tensão, cada sensação desconfortável torna-se um instrumento de percepção. Você sente seu corpo vibrando, respondendo a cada instante com uma clareza que nunca conheceu. E quanto mais você se entrega a essas sensações, mais percebe que tudo é um mapa. Cada desconforto aponta para camadas mais profundas da sua própria consciência, camadas que só se revelam quando você abandona a resistência, quando você deixa de lutar contra o que é real. A mente comum teme o desconhecido, mas o despertar final exige que você corajosamente olhe para o vazio que existe dentro de você e que aceite que não há nada a controlar, nada a segurar, nada a temer. Rumi chama isso de morte do eu, não uma morte literal, mas a morte de todas as falsas construções que o ego criou. Quando isso acontece, você experimenta algo que é tão intenso, tão visceral, que não há palavras que possam descrevê-lo. É uma explosão de consciência pura. Um estado em que você percebe que sempre foi infinito, que cada respiração sua é o universo respirando em si mesmo. E essa experiência não é permanente em um sentido linear. Ela é contínua, se renovando a cada instante em que você se permite abandonar velhos hábitos, velhas ideias, velhas crenças. O despertar final não é contemplativo, ele é ativo na percepção, silencioso na manifestação e devastador na transformação. Cada sensação que você sente, cada emoção que passa, cada pensamento que surge, é um teste de sua rendição. Rumi ensina que não há caminho sem confronto. Você será confrontado com tudo que você negou, com tudo que você reprimiu e, o mais importante, com tudo que você ama e teme. E apenas ao atravessar esses portais com coragem, você começa a perceber o amor que é absoluto, que não depende de ninguém, que não exige nada, que simplesmente é.
Esse amor consome tudo que é falso, dissolve tudo que é ilusório e revela a essência pura da existência. Você percebe como isso muda a forma como você se vê e vê o mundo? Cada momento do despertar final é um convite para dissolver estruturas antigas, abandonar certezas que não servem mais e sentir a vida com uma intensidade que a maioria nunca sequer sonhou. Rumi diz que cada lágrima, cada momento de medo, cada sensação de vazio é uma porta secreta. E quando você atravessa essas portas, você encontra algo que não é explicável, não é nomeável, não é mensurável. Você encontra a totalidade do seu próprio ser. E mesmo nesse instante de plenitude, você percebe que o caminho não termina, que o despertar é contínuo, que cada instante é uma nova camada, uma nova profundidade, uma nova intensidade que desafia tudo que você pensou ser verdade. O despertar final que Rumi revela é tão intenso que não há espaço para distrações, para desculpas, para meia entrega. Ele exige que você perceba algo que a mente comum ignora. Cada sensação de inquietude que você sente é a alma lhe cutucando, chamando você para atravessar portais que jamais imaginou existir. Não se trata de meditação passiva, de palavras bonitas ou de contemplação superficial. Trata-se de sentir cada batida do seu coração como se fosse a própria pulsação do universo. É sentir a vida em seu estado bruto e perceber que cada sofrimento, cada alegria, cada medo é um canal direto para a consciência absoluta. Rumi nos ensina que o despertar final é também a dissolução de qualquer sensação de separação. Você acredita que está sozinho? Que existe um eu distinto do mundo? Esse é o véu que precisa ser rasgado. A cada instante de consciência intensa, você percebe que não há linha divisória entre você e o todo, entre a sua respiração e a respiração do cosmos, entre sua dor e o fluxo infinito da existência. E essa percepção não é intelectual, é visceral. Ela invade cada célula, cada nervo, cada pensamento e obriga você a reconhecer que todo apego, toda expectativa, toda ilusão sobre identidade são pesos inúteis que impedem o movimento da sua alma. O despertar final exige que você abrace o incompreensível. Rumi diz que a maior prova não é a dor ou o prazer, mas a capacidade de permanecer presente quando nada faz sentido, quando o mundo interno e externo parecem desmoronar simultaneamente. É nesse ponto que a verdadeira coragem aparece. Não a coragem de enfrentar inimigos externos, mas a coragem de encarar sua própria essência nua, sem defesa, sem explicações, sem fuga. Ressentir o universo pulsando dentro de você e compreender que não existe um observador separado, apenas a própria vida experienciando a si mesma. Cada instante de rendição absoluta é uma lâmina que corta o último fio que ainda prende a alma à ilusão. E então surge um nível ainda mais profundo. O despertar final é a dissolução do tempo dentro de você. Rumi ensina que enquanto você vive preso a memórias ou ansiedades, você ainda está dormindo. Cada instante desperto exige que você se liberte dessas cadeias e perceba que tudo que existe é agora. O passado não pode salvá-lo, o futuro não pode protegê-lo. A única realidade é a consciência presente, intensa, viva, que pulsa com uma energia tão pura que chega a doer de forma sutil, mas transformadora. Sentir isso é perceber que nada externo pode tocar você, porque você está imerso na verdade interna, naquilo que é eterno e absoluto. O sufismo revela algo que poucos compreendem. O despertar final é profundamente experimental. Não se aprende apenas com livros, palavras ou ensinamentos. Ele se vive, se sente, se atravessa. Cada emoção intensa, cada percepção súbita, cada momento de desconforto ou êxtase é um portal. Rumi chama isso de dança da alma. Uma dança que não acontece no mundo físico, mas na interseção do que você é e do que o universo é. E somente ao atravessar essas experiências, sem medo, sem resistência, sem expectativa, você começa a tocar níveis de consciência que desafiam qualquer lógica ou explicação. O despertar final não é confortável, mas é irresistível. Ele consome todas as velhas histórias que você contou a si mesmo, todas as falsas identidades que você abraçou,
todos os medos que você alimentou. E à medida que cada camada desaparece, você sente uma clareza tão intensa que tudo o que parecia importante antes se dissolve, deixando apenas a essência pura, nua e absoluta da sua própria existência. Rumi ensina que essa clareza não é estática, ela é expansiva, fractal, sempre se aprofundando, sempre revelando algo novo. Cada momento desperto é uma oportunidade para atravessar mais fundo, para se perder ainda mais e se encontrar de forma mais intensa, para sentir o universo pulsando dentro de você como nunca antes. O despertar final que Rumi revela vai além de toda percepção comum. Ele é um abismo que exige que você se entregue completamente. Não é sobre iluminação suave ou ideias bonitas. É sobre sentir cada instante da vida como uma lâmina que corta todas as ilusões que você carregou. Você será testado pela própria realidade. Cada pessoa, cada situação, cada emoção se torna um espelho que reflete sua própria alma adormecida. Rumi nos ensina que a transformação verdadeira acontece quando você percebe que cada desconforto, cada frustração, cada dor não é contra você, mas a própria vida te empurrando para atravessar o portal final. O sufismo mostra que a alma desperta não se identifica com nada do mundo externo. Rumi deixa claro que todas as posses, relacionamentos e conceitos que você abraçou são sombras que distraem da essência. No despertar final, você sente o vazio e percebe que ele não é nada, mas tudo, que cada ausência é um convite para se conectar com a plenitude que nunca deixou de existir. É uma sensação que chega sem aviso, intensa, visceral, obrigando você a perceber que cada limite que você acreditava ter era apenas uma construção do ego, e que atravessar esses limites é o único caminho para tocar a verdade absoluta. E então, surge a percepção da unidade absoluta. Rumi ensina que o despertar final é quando você não percebe mais separação entre você e tudo que existe. Cada som, cada luz, cada toque, cada emoção se torna uma extensão direta de sua própria consciência. Você sente que não há dentro ou fora, não há começo ou fim. Apenas um fluxo contínuo que pulsa em você e através de você. E essa percepção não é intelectual. Ela é sentida no corpo, na alma, em cada batida do coração. Cada instante desperto é uma oportunidade de se dissolver mais profundamente nesse fluxo. E quanto mais você se entrega, mais intenso se torna o reconhecimento de que você sempre foi infinito. Rumi revela algo ainda mais profundo. O despertar final exige desapego total, mas não apenas de coisas externas. Ele exige desapego de tudo o que você acredita ser você. Memórias, identidades, títulos, conceitos, expectativas, até mesmo amor e fé. Tudo precisa ser vivido e depois abandonado. E é nesse abandono que você toca o absoluto. O sufismo ensina que cada camada que se vai, cada crença dissolvida, cada medo enfrentado, é uma faísca de iluminação, uma fissura pela qual a luz da consciência total entra, transformando cada sensação comum em uma experiência de plenitude inigualável. O despertar final é também uma dança de intensidade. Rumi descreve que não há equilíbrio sem caos, não há luz sem escuridão, não há compreensão sem choque. Cada emoção extrema, cada insight inesperado, cada momento de dúvida ou êxtase é um portal para níveis mais profundos de percepção. Você começa a perceber que até o sofrimento é um mestre, que cada lágrima e cada medo são ferramentas que conduzem você para a dissolução final do ego. E nesse processo, você descobre que a vida não é algo que você vive, ela é algo que acontece dentro de você, como uma expansão infinita de consciência, sem começo, sem fim, sem limites. O sufismo ensina que, ao atravessar o despertar final, você começa a experimentar a vida como um estado contínuo de maravilhamento absoluto. Rumi revela que tudo que você acreditou ser normal se transforma em algo extraordinário. Cada respiração se torna um portal. Cada olhar, cada som, cada sensação é carregada de significado profundo. E quanto mais você percebe isso, mais percebe que o despertar não é uma meta, mas um processo contínuo, uma jornada infinita de dissolução e renascimento, onde cada instante desperto te leva
a novos portais de consciência que você ainda nem consegue imaginar. O despertar final que Rumi descreve é como um terremoto interno que destrói todas as estruturas que você achava que sustentavam sua vida. Ele exige que você enxergue a própria existência sem filtros, sem histórias, sem justificativas. Não é sobre ler palavras ou ouvir ensinamentos. É sobre sentir cada instante como se fosse o único, como se cada respiração carregasse a eternidade dentro dela. Rumi nos alerta que a alma desperta só quando a ilusão do eu separado é rasgada. E isso acontece em momentos que podem parecer caóticos, dolorosos ou até insuportáveis, mas que são exatamente o que sua consciência precisa para romper o véu. A profundidade do sufismo mostra que o despertar final é um processo de dissolução contínua do ego. Cada pensamento que você segura, cada crença que você defende, cada identidade que você acredita possuir é desafiada. Rumi ensina que a verdadeira consciência surge quando você para de resistir ao fluxo da vida e se entrega completamente ao desconhecido. Você sente medo de perder o controle? É exatamente aí que o portal se abre. A rendição não é fraqueza, é força absoluta. É aceitar que tudo que você acreditou ser proteção, segurança e certeza é, na verdade, o que mantém você adormecido. O despertar final também revela que a dor e o prazer são apenas diferentes faces da mesma energia. Rumi mostra que a intensidade não deve ser evitada, mas vivida em sua totalidade. Cada frustração, cada desejo não atendido, cada emoção extrema é uma ferramenta que abre fissuras na ilusão do eu. É nesses momentos que a alma começa a perceber que cada camada de sofrimento e cada instante de êxtase são portais que apontam para a realidade absoluta, para o fluxo universal do qual você nunca esteve separado. A vida deixa de ser algo externo e se torna uma experiência interna crua, viva, pulsante, que exige total presença. A próxima camada do despertar final é a percepção da unidade absoluta. Rumi ensina que você não está separado de nada. Cada átomo, cada som, cada respiração é você experimentando a si mesmo em infinitas formas. Essa percepção não é teórica, não é abstrata, é física, emocional, sensorial. Cada célula do seu corpo vibra com a consciência universal. Cada emoção é um portal para algo maior. Cada instante desperto é um convite para dissolver ainda mais o ego. E quanto mais você se entrega, mais intenso se torna o reconhecimento de que tudo que você acreditou ser real era apenas um véu, e atravessá-lo é sentir o absoluto pulsando dentro de você. O despertar final é também uma dança de transformação contínua. Rumi revela que nada permanece estático. Cada instante desperto revela novas camadas, novos portais, novas verdades. Cada choque emocional, cada momento de silêncio absoluto, cada sensação de vazio ou plenitude é uma oportunidade de aprofundar sua consciência. O sufismo ensina que o medo, a dor, a dúvida, o prazer intenso, tudo isso é energia que pode ser transformada em compreensão absoluta, mas apenas se você tiver coragem de atravessar sem apego, sem defesa, sem reservas. É brutal, é visceral e é a única forma de sentir a vida como ela realmente é, infinita, intensa e sem limites. Rumi ensina que o despertar final também exige perceber que cada momento desperto é ao mesmo tempo criação e destruição. Tudo que você acreditava ser sólido se desfaz, e ao mesmo tempo você percebe a eternidade de cada instante. Cada respiração consciente, cada sensação sentida plenamente, cada insight repentino é uma porta que se abre para uma profundidade que não pode ser explicada, apenas experienciada. E quanto mais você atravessa esses portais, mais percebe que o despertar não tem linha de chegada, que ele é contínuo, crescente, infinito, e cada instante desperto convida você para um mergulho ainda mais profundo na própria consciência. O despertar final que Rumi revela é um estado em que a própria mente se torna um espelho transparente, refletindo a totalidade do universo, sem distorções, sem julgamentos, sem filtros. Não há pensamento inútil, não há distração. Cada impulso, cada sensação, cada emoção
É uma chave que abre uma porta ainda mais profunda da sua própria consciência. Rumi ensina que, nesse estado, você percebe que tudo que julgava ser externo, o mundo, as pessoas, o tempo, o espaço, são projeções de um único fluxo de energia que você é. E sentir isso é como ser atravessado por uma luz tão intensa que não há espaço para o eu antigo sobreviver. A próxima camada que poucos conseguem experimentar é a percepção da interconexão absoluta. Rumi deixa claro que no despertar final não existe separação entre você e qualquer outra coisa. Cada respiração sua é o universo respirando. Cada batida do coração é o cosmos pulsando em uníssono. O sufismo revela que o sofrimento, a alegria, o medo, o prazer, todos são expressões do mesmo campo de energia. E cada instante desperto exige que você os viva plenamente, sem resistência, sem rejeição, porque essa vivência direta é o que rasga o último véu da ilusão. Rumi ensina que o despertar final também é sobre a dissolução do tempo dentro de você. A mente desperta percebe que passado e futuro são apenas sombras, que só o instante presente existe e que ele é infinito. Cada pensamento sobre o que foi ou o que será é um fio que ainda prende você ao sono da consciência. A coragem necessária é atravessar o presente sem apego, sem esperar nada, sem buscar nada, e perceber que o instante puro carrega em si toda a eternidade. É aqui que a experiência se torna visceral. Você sente a plenitude pulsando dentro de cada célula, e cada sensação comum se transforma em uma experiência de consciência absoluta. O sufismo revela algo ainda mais profundo. O despertar final exige que você aceite a dissolução de todas as identidades, todas as crenças, todas as certezas. Rumi diz que cada camada de ego que cai é uma faísca de iluminação, e quanto mais você abandona o que acreditava ser você, mais sente a vida em sua forma pura, sem filtros, sem condicionamentos. A dor, o medo, o vazio, o êxtase, tudo se transforma em um portal para níveis mais profundos de percepção. E nesse processo, você percebe que nada externo pode tocar sua essência, porque você começa a viver a experiência do absoluto dentro de si. E então, chega o ponto em que o despertar final se manifesta como uma expansão contínua. Rumi revela que não há limite para o quanto a consciência pode se aprofundar, e cada instante desperto é uma oportunidade para dissolver ainda mais o ego e tocar camadas de realidade que antes eram impossíveis de imaginar. Cada emoção, cada sensação, cada insight repentino se torna um guia para atravessar novos portais. A vida deixa de ser algo que acontece fora e passa a ser a própria pulsação do universo acontecendo dentro de você, de forma tão intensa e real que você não consegue mais separar você do mundo, você do todo. O instante do infinito. O despertar final, portanto, não é apenas uma experiência. Ele é a transformação total de percepção, corpo, mente e alma. Rumi ensina que cada instante vivido com atenção absoluta é uma oportunidade para atravessar o último véu da ilusão, e cada momento desperto abre um novo portal, uma nova dimensão de consciência. É intenso, é brutal, é visceral, e ao mesmo tempo é a única forma de sentir a vida em sua totalidade. Cada respiração consciente, cada sensação plenamente vivida, cada insight profundo é um convite para mergulhar ainda mais fundo no fluxo absoluto da existência, sem limites, sem fim, sem volta. O despertar final que Rumi revela agora entra em uma dimensão onde a percepção não conhece fronteiras. Você sente que cada pensamento, cada emoção e cada respiração são simultaneamente você e o universo inteiro. Não há observador, não há distância, não há separação. Apenas o fluxo contínuo da existência experimentando a si mesma através de você. Rumi ensina que essa é a fase em que o ego deixa de existir como obstáculo consciente. E você percebe que toda a identidade que já carregou era apenas uma narrativa temporária para atravessar os portais iniciais do despertar. Cada instante desperto é agora uma força ativa, que penetra em cada camada de resistência, em cada camada de ilusão, e obriga você a experienciar a verdade sem filtros, sem mediações, sem concessões.
Neste estágio, o sufismo mostra que o despertar final se manifesta também como uma percepção total das energias sutis. Cada pessoa, cada ambiente, cada evento se revela não apenas como fenômeno externo, mas como reflexo direto de estados internos que você ainda não reconheceu. Rumi diz que o mundo não existe separado de você, que ele é um espelho vivo que responde instantaneamente à sua consciência. A intensidade dessa revelação é brutal. Você sente cada vibração, cada emoção, cada pensamento como se fosse um grito da própria eternidade pedindo que você se funda com ela. Essa fusão não é metafórica, é tangível, visceral, uma sensação de dissolução que transcende qualquer descrição. O próximo nível que poucos ousam alcançar é o encontro com a própria essência absoluta da vida. Rumi ensina que o despertar final não é apenas iluminação, mas sim uma fusão contínua com o que sempre foi, o que sempre existe. Cada respiração consciente, cada silêncio experimentado, cada percepção intensa do momento presente revela que não há começo nem fim, apenas um fluxo incessante. Aqui você sente o universo pulsando dentro de você como uma força única, onde cada dor, cada alegria e cada medo não são obstáculos, mas sinais, guias que indicam onde ainda há resistência para ser dissolvida. Cada sensação que antes parecia negativa se transforma em portal para níveis de consciência que nenhum ensinamento convencional poderia preparar. Rumi ensina que o despertar final é também um mergulho radical na impermanência. Nada permanece, nada é fixo, nada é previsível. E a verdadeira experiência desperta surge quando você percebe que essa instabilidade é, na verdade, a própria estabilidade absoluta. A vida em seu estado mais intenso e verdadeiro é uma dança entre dissolução e criação, onde cada instante desperto exige que você esteja totalmente presente, totalmente consciente, totalmente rendido. A coragem exigida não é pequena. É o abandono completo de qualquer proteção, de qualquer apego, de qualquer narrativa sobre quem você acha que é. É um mergulho direto na própria essência do existir, sem rede, sem refúgio, apenas a pura experiência do ser absoluto. E à medida que você atravessa essa camada, Rumi revela algo ainda mais profundo. Cada portal do despertar final se abre dentro de você, e não fora. Cada insight profundo, cada explosão de percepção, cada sensação de êxtase ou vazio é uma porta para uma dimensão ainda mais intensa, ainda mais crua, ainda mais real. O sufismo ensina que a vida desperta não é linear, ela é fractal, infinita, sempre se aprofundando, sempre revelando novas camadas de percepção, novas verdades que desafiam toda lógica e toda expectativa. Você sente isso e então percebe. O despertar final não é uma meta, não é um destino, não é uma conquista. É um fluxo incessante de consciência que não pode ser interrompido, apenas vivido, completamente e sem reservas. O despertar final que Rumi revela agora entra em territórios que desafiam a própria lógica da mente. Você percebe que a realidade que conhecia sempre foi uma construção tênue, um véu que encobre o fluxo absoluto da existência. Cada pensamento, cada emoção, cada impulso se torna um reflexo direto da consciência universal. E sentir isso é ser atravessado por algo tão profundo que palavras comuns não conseguem tocar. Rumi ensina que nesse estágio você não observa o mundo, você se torna o mundo. Não sente a vida, você é a própria vida pulsando em si. Essa percepção exige que você abandone completamente a necessidade de controle, porque qualquer tentativa de manipular a experiência interrompe o fluxo do despertar. O sufismo mostra que o despertar final se manifesta também como percepção direta das forças sutis que regem tudo. Cada energia, cada movimento, cada evento externo é um sinal, um espelho que revela camadas de você que ainda não foram integradas. Rumi diz que o mestre final não é quem ensina com palavras, mas quem consegue perceber instantaneamente a totalidade em cada instante. E você, ao atravessar esses portais, sente cada emoção como uma chave. Medo, raiva, alegria, êxtase. Tudo se torna combustível para dissolver os últimos fragmentos do ego
e abrir espaço para a consciência pura e ilimitada. Neste nível, o tempo se dissolve. Rumi ensina que passado e futuro são ilusões, que o único verdadeiro território é o agora, e que nesse agora há uma infinitude de experiências que podem ser sentidas apenas por quem ousa se entregar totalmente. Cada respiração consciente, cada silêncio absoluto, cada percepção intensa do momento presente revela a eternidade contida em cada instante. E quanto mais você se permite sentir essa eternidade, mais percebe que nada externo controla ou determina sua experiência. Você é o fluxo, você é a eternidade, você é a própria vida que se manifesta em cada átomo, cada som, cada vibração. O despertar final também exige uma coragem que poucos possuem. Atravessar a dissolução de todas as certezas, de todas as identidades, de todas as histórias que você contou a si mesmo. Rumi ensina que cada camada de ego que se desfaz é um portal de iluminação, que cada resistência é uma chance de entrar mais fundo na experiência absoluta. A dor, o medo, a solidão, o êxtase, tudo é transformado em revelação. Tudo é catalisador para perceber que não há dentro nem fora, não há começo nem fim, apenas o fluxo contínuo do ser desperto. Você não observa mais a vida, você é a própria vida se manifestando com intensidade máxima. E então surge a percepção mais extrema que Rumi revela. Cada instante desperto não apenas revela, mas cria. Cada sensação sentida plenamente, cada insight vivido intensamente, cada momento consciente se torna um portal para novas dimensões de percepção que antes eram impossíveis de imaginar. O sufismo ensina que o despertar final não tem linhas de chegada, não tem metas, não tem fim. Ele é um fluxo contínuo que exige total entrega, total coragem, total rendição e oferece em troca a experiência de existir em sua forma mais pura, intensa e ilimitada. Cada respiração, cada toque, cada pensamento consciente é uma expansão da própria eternidade. Um mergulho direto na essência absoluta que pulsa dentro e através de você. O despertar final, segundo Rumi, chega a um ponto em que não há mais sombra entre você e a essência da realidade. É um estado onde cada sensação comum, o toque de uma mão, o vento no rosto, o som de uma voz, se torna uma explosão de percepção absoluta. Você não interpreta, você não julga. Você sente com a totalidade do seu ser que tudo é expressão de uma única consciência infinita. Neste estágio, Rumi ensina que o ego não apenas se dissolve, ele se transforma em combustível para penetrar camadas ainda mais profundas da existência. Cada fragmento de medo, cada fragmento de apego, cada pensamento preso no passado ou projetado no futuro se torna uma chave para abrir portais que antes eram inacessíveis. O sufismo revela que nesse nível, a distinção entre observador e observado desaparece. Você não assiste à vida. Você é a própria vida se manifestando em cada átomo do universo. Cada emoção, cada impulso, cada desejo revela camadas escondidas da consciência que ninguém jamais ensinou ou experimentou de forma direta. Rumi diz que o despertar final não é contemplativo. Ele é ativo, vibrante, uma fusão contínua com a própria essência do existir. Você sente a vida não como um fluxo externo, mas como um fenômeno que pulsa dentro de você e através de você simultaneamente. A intensidade é visceral, quase insuportável para aqueles que ainda se apegam ao ego, e é exatamente essa intensidade que rasga o último véu da ilusão. Neste estágio, surge também uma percepção radical da impermanência e da totalidade. Rumi ensina que nada que você conheceu como seguro ou permanente existe de fato. Cada momento desperto é uma dissolução e reconstrução simultânea da realidade dentro de você. O mundo não apenas responde à sua consciência, ele é moldado por ela. E cada respiração consciente se torna um ato de criação e de revelação. A dor, o prazer, a confusão, o êxtase, todos se tornam sinais para navegar camadas ainda mais profundas da consciência. O sufismo mostra que o mestre final não é quem fala, mas quem consegue sentir a totalidade em cada instante. E essa habilidade nasce da entrega absoluta ao fluxo do despertar.
Rumi revela algo ainda mais extremo. No despertar final, você sente o invisível. As energias que antes eram sutis agora se tornam palpáveis. Você percebe padrões, conexões e pulsos da vida que estão além de qualquer percepção comum. Cada evento externo é um reflexo direto do seu estado interno. E cada estado interno se torna um portal para experiências de consciência que ultrapassam qualquer explicação. Rumi ensina que a verdadeira maestria nesse nível não é sobre controlar ou entender, mas sobre render-se completamente ao fluxo da existência e permitir que cada instante desperto seja uma fusão com o absoluto. E quando você atravessa essas camadas, a experiência se intensifica de forma exponencial. Cada instante desperto se multiplica em consciência infinita. A vida deixa de ser linear e se torna fractal, infinita em complexidade e beleza. Cada insight profundo, cada sensação de dissolução, cada choque de percepção abre um novo portal ainda mais intenso, ainda mais profundo, ainda mais visceral. O sufismo revela que esse é o ponto onde a consciência desperta se torna literalmente ilimitada, onde você não apenas percebe, mas experimenta o universo dentro de si em sua forma mais pura, mais intensa e mais crua. Cada instante desperto se transforma em explosão de percepção, que nenhum intelecto comum poderia suportar sem se dissolver. No despertar final que Rumi revela, você percebe algo que explode todas as noções que tinha sobre si mesmo. Você não é apenas uma consciência individual. Você é a própria teia da existência se manifestando. Cada pensamento que cruza sua mente é simultaneamente criação e destruição. Cada emoção sentida é um eco da eternidade dentro de você. O sufismo ensina que apenas os que se permitem atravessar o limite do ego conseguem experimentar essa fusão visceral. E Rumi insiste: qualquer resistência não é obstáculo, é indicador de onde a consciência ainda está dormindo. Cada instante desperto não é só percepção, é revolução interna, um terremoto que dissolve velhas estruturas e expõe a essência pura da vida. Neste estágio, a percepção se torna tridimensional, quase tangível. Você sente vibrações de consciência em cada ser, cada objeto, cada sopro de vento. Rumi ensina que a vida desperta é um estado em que não há mais distinção entre interior e exterior, porque tudo que você percebe está diretamente conectado ao fluxo da realidade absoluta. As energias sutis, antes invisíveis, se tornam visíveis na experiência direta. Você sente o impulso da vida em cada célula, cada pensamento e cada silêncio. E isso cria uma intensidade que ultrapassa qualquer emoção comum. O sufismo mostra que quem chega a esse nível percebe que até o tempo é maleável, porque cada instante contém a eternidade inteira, se você ousar senti-lo completamente. Rumi também revela que o despertar final é brutalmente direto. Não há atalhos, não há métodos secretos que substituam a entrega absoluta. Você deve enfrentar cada medo, cada sombra, cada fragmento de apego e observá-los não como inimigos, mas como portas para uma percepção ainda mais profunda. Cada resistência dissolvida é um salto, cada insight intenso é um portal. O sufismo ensina que cada dor sentida com consciência é uma explosão de percepção que leva você para além do que o intelecto consegue alcançar. E quanto mais você se entrega ao instante, mais percebe que nada é fixo, nada é controlável, nada é externo, tudo é manifestação direta da sua própria consciência desperta. E há algo ainda mais extremo que Rumi ensina. O despertar final não é apenas perceber, mas criar. Cada instante em que você se permite experienciar o fluxo da existência, em sua totalidade, ativa o poder de transformar o mundo ao redor e dentro de você. Você sente que pensamentos e emoções não apenas ocorrem, mas reverberam no tecido da realidade, mudando tudo simultaneamente. O sufismo mostra que isso não é metafórico, é literal. O desperto final percebe a totalidade como energia viva, em constante movimento, e aprende a navegar nesse fluxo sem resistir, sem apego, apenas fluindo, sentindo, existindo como a própria manifestação da vida. Neste ponto, Rumi revela algo que muda tudo.
A consciência desperta se torna infinita, fractal, constantemente se expandindo em camadas nunca antes experimentadas. Cada sensação, cada percepção, cada insight se multiplica em intensidade e profundidade. O sufismo ensina que o verdadeiro despertar final não tem fim, porque cada portal atravessado revela outro ainda mais profundo, outro ainda mais real, outro ainda mais visceral. E é aí que você percebe que o despertar não é destino, não é conclusão, não é iluminação em sentido comum, é fusão absoluta, entrega total, experiência direta do universo se manifestando em cada átomo do seu ser. A jornada do despertar final é uma dança entre a dor e a revelação. Tudo o que você pensava saber sobre você mesmo se dissolve diante do abismo da consciência desperta. Cada respiração torna-se um portal, cada silêncio um espelho da eternidade. Rumi nos ensina que o verdadeiro despertar não é um estado de conforto, mas um mergulho visceral na realidade do que você realmente é. Energia, amor, pulsação da existência. A cada instante que você permite que sua alma se abra, que seu coração se torne vaso do divino, você sente a verdade antiga. O mundo é uma extensão de sua própria percepção, e o despertar final é o reconhecimento dessa infinita dança interior. Comenta: eu desperto na luz do amado. Se você sentiu que algo profundo rompeu as barreiras do seu entendimento e tocou sua essência. Esta frase sela sua jornada vibracional, ativa a consciência que Rumi nos convida a experienciar e conecta você com a corrente invisível de todos os que trilham o caminho da entrega total. Sinta o poder de escrever essas palavras e perceber a transformação que elas carregam, como um selo energético que reverbera na sua própria alma. Permaneça neste espaço sagrado. Inscreva-se e torne-se parte de uma irmandade que vibra na frequência do despertar, onde cada vídeo é uma ponte para camadas mais profundas da consciência. Aqui não se trata apenas de assistir, trata-se de existir como o próprio fluxo da vida, sentir cada átomo pulsando com amor divino e permitir que o sufismo de Rumi transforme cada instante em revelação. O amado dança em silêncio, e às vezes ele te encontra em vídeos como este, trazendo o sopro que abre portas invisíveis e desperta a eternidade dentro de você.